pense nas coisas que são do alto. Por quê? Para limitar esse mal dentro de nós. Então todos nós podemos ser carregados de ira, inveja, soberba, tudo que não presta, a gente pode ser conduzido para isso. Né? Vai depender daquilo que alimentamos em nossa mente. Né? Depende do que alimentamos dentro de nós. É isso. Tá? Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. É aí que entra a graça, entra a misericórdia de Deus sobre nossa vida. Né? É por isso que eu tenho que viver perdoando, né? Perdoando a mim e perdoando ao meu próximo. É por isso que eu tenho que viver perdoando, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Não dá para sair dessa, não por enquanto, mas Jesus vai nos tirar dessa. Jesus vai tirar esse mal, essa inclinação para o mal que Adão ingeriu, vou falar assim, que Adão aceitou, que ele ingeriu. Isso quando a igreja for arrebatada, quando você for arrebatado, isso será arrancado. Aí, graças a Deus, estaremos livres, né? Aí a gente não terá mais dor, nem pranto, nem clamor, sabe? Vai acabar isso. Voltaremos a um estado original, ao estado que Deus sempre desejou para o homem. Tá certo? Mas o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, é que complicam a nossa vida e o nosso caminho. Aí nós fazemos escolha, depois queremos culpar pai, mãe, irmão, filho, neto, e por aí vai. Né? Vizinho, né? Mas as escolhas são nossas. É por isso que o filho pródigo olhou para ele. Você tem que olhar para você, interiormente. Foi como o filósofo, acho que foi Sócrates, né? Homem, se te ignora, se te não conheces, sai fora. Ele está dizendo, a única maneira de você se conhecer é se interiorizar. É realmente se olhar, se ver. O que está acontecendo comigo, o que está se passando, por que isso, por que aquilo. É nessa questão. Foi o filho pródigo, né? Ele caiu em si. Então ele saiu fora e caiu em si. Aí ele viu o mal que ele estava fazendo para a própria vida, né? Bom, vamos continuar. Assim, a grande colheita que foi iniciada com 12 judeus, né? O único que parece que não era judeu ali dos apóstolos era Lucas. Né? Mas essa grande jornada, essa grande empreitada, essa grande pescaria, essa grande colheita, ela foi iniciada com 12 judeus. Olha que maravilha. E será encerrada com outros 144 mil judeus. E aí vai se cumprir a palavra do Senhor. Os primeiros serão os últimos. E os últimos os primeiros. Então, 144 mil sendo os últimos, serão os primeiros e seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, 4. Deus, em sua infinita sabedoria, os escolheu para que eles fossem suas testemunhas na hora mais escura de toda a história e os constituiu primícias para si. E em sua graça infinita, Deus permitirá que mesmo nesse período de trevas, quem ouvir a mensagem dos 144 mil e se arrepender, alcançará a salvação. Olha que maravilha! A sabedoria, o poder do nosso Deus é algo assim tremendo. Tá certo, irmão? Tremendo. Claro, né? Eu coloquei essas posições aí. Tem pessoas aí dizendo que Jesus deixou Israel e a igreja. É uma coisa que não faz nem sentido, né? Nem sentido, né? Porque se for essa igreja de hoje aqui, né, aqui do Brasil, então nós jogamos Paulo, Pedro fora, ninguém faz parte. Não, a gente precisa ser mais minucioso com relação à palavra de Deus. É claro, eu não estou falando aqui, nem estou pregando uma verdade absoluta. Eu estou dando um parecer naquilo que está dentro das próprias escrituras. Né? Eu tenho por
por costume de ler texto com contexto, né? De comparar dentro das escrituras o que realmente está sendo falado, né? Ontem eu até brinquei com o irmão e falei para ele, para conhecer o Japão eu tenho que ir para a Bahia? Então é assim, isso é só uma dica. Para mim conhecer a Rússia, eu tenho que ir para o Japão? Para mim conhecer os Estados Unidos, eu vou para onde? Para a China? Para mim conhecer a China, eu vou para os Estados Unidos? Então, se a gente não tomar cuidado com determinados conceitos e preconceitos, a gente acaba não entendendo melhor as Escrituras. Tá bom? Perfeição não existe, ninguém tem, como se diz, a verdade absoluta, tá certo? Eu apresentei dos 144 mil mais uma perspectiva para que todos possam analisar. Quem quiser acreditar que os 144 mil é a igreja, acredita, não tem problema nenhum. Certo? Não há problema nenhum nisso também, tá certo? Mas é sempre bom a gente ler o texto com o seu contexto, né? Porque se Deus fez uma determinada separação, e isso mostra em determinados capítulos, por que eu me prendo só àquilo? Né? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é se prender só àquilo, né? Porque aquilo que a gente aprendeu é bom, mas nós precisamos mais, não é isso? A gente precisa mais, aprender mais, ver mais. Eu, aos poucos, assim que possível, eu vou começar a trazer, não sei, talvez tudo que eu estou falando, vocês já tenham ouvido, mas eu vou procurar trazer novas informações, tá certo? Para que a gente possa ampliar a nossa mente com relação à palavra, tá? Porque, irmão, ela amplia de uma maneira, porque às vezes parece que o que Paulo falou foi aleatório. Não foi. O que Paulo falou, o que João falou, o que Pedro falou, é todo baseado nas escrituras. Qual escritura? No chamado Velho Testamento. Foi tudo arrancado de lá. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem do Antigo Testamento. É impressionante. É uma linguagem maravilhosa, tá? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Porque eu só queria mesmo exemplificar isso, daqui a pouco estou acabando. Estaremos acabando aqui, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá certo? Vamos terminar então o resumo deste capítulo 7. Eu quero terminar aqui com vocês. Quero terminar aqui este capítulo 7. Ele é assim. Esse capítulo 7 é a mesma cena do capítulo 6, mas noutra perspectiva, né? O 7 vem depois do 6 na ordem das visões de João, mas não parece ser sequência da ordem dos eventos. Lá os 4 cavalos, aqui os 4 ventos. Lá os cavalos trazem juízo, aqui os ventos dos juízos estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos, 4 cantos da terra, a segurar os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é universal. Ninguém escapa. Tá certo? O controle divino sobre os cavaleiros dos ventos assegura que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja foi feita indestrutível. Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Isso daí a gente vê lá no versículo 2 claramente. A destruição não pode dar sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. Então, esse selo ele tem 3 significados para nós. Proteção. Mateus 27:66. Você pode ler depois. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado.
Propriedade. Na antiguidade, os escravos podiam ser selados por seu proprietário. Essa marca era inscrita neles. Quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. Cantares 8,6 diz assim, ó: coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Efésios 1,13 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Entenderam esse versículo? Ele é maravilhoso. E quando creram. No grego, na nossa língua também, é uma coisa muito fraquinha crer. Crer é acreditar. Mas no hebraico, essa expressão, ela vai te levar à fidelidade, à obediência. É saber que ele realmente é soberano e que nós estamos dispostos a caminhar pelos passos dele. Oh, coisa difícil é caminhar nos passos de Cristo. Mas é caminhar nos passos dele, seguir os caminhos dele. Tá? E ele colocou esse selo, você está selado. Ninguém pode te tocar. Tá? Ninguém que eu falo o mal. Né? Claro que vai depender das nossas atitudes também, né? Tomemos cuidado com nossas atitudes, porque nós estamos protegidos, mas aí também depende da nossa obediência. Irmão, quando a gente começar a ler a Bíblia verdadeiramente, ler não, ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, quando a gente começar a dar ouvido à voz de Deus, quando abrimos a palavra e dar ouvido à sua voz, nós vamos ter o mesmo sentimento desses apóstolos. O mesmo. Pode ser perseguido, preso, não interessa, vai estar interiormente feliz. Claro que pode sentir medo, isso, aquilo e aquilo outro, isso é normal. Mas estará feliz, estará em paz, porque ninguém pode te tocar. Vamos lá, se alguém nos matar, aí me mata, pica todo o meu corpo, faz picadinho. Primeiro que não representa nada, já morri, Deus já me recebeu, e corpo é só corpo. Ele pode picar o quanto quiser. Esse corpo vai se desfazer em pó. Eu já estou com o Senhor, guardadinho com o Senhor. Já estou com ele. Quando Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja, que ninguém chega no céu, ninguém chega lá antes de ninguém, ele vem, ele desce, a gente sobe. Aquele corpito que foi todo picado, que depois virou pó e aquela coisa toda, o que vai acontecer com ele? Ué, ele vai ser ressurreto, transformado num corpo não mais sujeito às leis da natureza, e viverá com Cristo eternamente. Então eles não conseguem fazer nada. Se nós estamos em Cristo, a nossa alma, o nosso espírito está guardado em Deus. Tá? Genuidade. Genuidade. O que está selado não pode ser adulterado. Veja Esther, Rainha Esther. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Bom, Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Isso você pode ler claramente em Mateus 24,
29 e 31, e 2 Tessalonicenses 1, 1 a 10. Eu vou adiantar aqui. Mateus 24, 29 e 31. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Essa palavra, esse dito, quem falou foi Jesus. Tá? Quem quiser aí fazer outra coisa com esse texto, não tem problema nenhum. Mas o que Jesus falou, para mim é selado. Tessalonicenses 1 a 10 diz assim: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor um pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós. Na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Bom, aqui a gente tem a resposta à pergunta dos ímpios. Quem poderá suster-se diante do Deus irado? A resposta da Bíblia, aqueles que foram selados como propriedade de Deus, estarão de pé diante do trono, com vestes brancas, palmas nas mãos, celebrando a Deus eternamente. Tá? Os salvos, eles terão 3 tipos distintos de glória. Glória de sua aparência, vestiduras brancas, palmas nas mãos. Glória do serviço, estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico. A glória do seu lar eterno, comunhão com Deus e provisão celestial. Há 3 elementos nesta visão do capítulo 7. Uma advertência. Tempos difíceis estão pela frente, será o tempo da grande tribulação. Algumas traduções vêm até assim como a tribulação, a grande, de tão terrível que será. Uma segurança, os selados jamais serão condenados com o mundo, passarão pelas provas vitoriosamente. Uma recompensa, os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. Para terminar, o capítulo 6 termina mostrando os terrores dos... Só um momento. O capítulo 6 termina mostrando os terrores dos ímpios, que os ímpios enfrentarão no juízo. O 7 termina mostrando as glórias dos remidos na segunda vida. Enquanto os ímpios buscam a morte física e só encontram a segunda morte, a morte eterna. Os remidos, mesmo enfrentando morte física, desfrutam para sempre das bem-aventuranças da vida eterna. E de que lado nós estamos? Em que grupo nós estaremos quando Jesus voltar?
Essa é uma pergunta para cada um de nós responder, não é? Irmãos, para aqueles que não puderam entrar no horário, né? Eu estou gravando aqui o vídeo, depois eu vou jogar lá no canal no YouTube, para ele ficar lá. Demora um pouco para subir, né? Porque é meio pesado, demora um pouco para subir, mas eu vou dividir em umas 3, 4 partes e jogar lá, né? Apesar que hoje deu menos de 1 hora, tem 47 minutos, né? Espero que quem estava com caneta e papel tenha anotado, porque é importante. Se for necessário, o que eu falei lá sobre os 144 mil, numa outra visão à parte, a igreja, não é que é a parte a igreja, mas é uma visão que ficou um pouco diferente do que a gente está acostumado, aí eu mando por escrito também, jogo aí no grupo sem problema algum, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham uma ótima e excelente noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Pastor, tá por aí? Se tiver, ora por nós. Ô, pastora, Oi, pastor. paz. Senhor. Só um pouquinho, quem vai orar? A senhora? Oro. Espera um pouquinho Oro, só. pastor Pedro. Espera um pouquinho só que o Genival quer falar alguma coisa, tá? Pode falar, irmão Genival. Amém. Não, pastor, desculpa, é que eu tô assistindo pelo celular e cheguei atrasado. Eu tô fechando aqui para aprender. Ah, tá bom então, Deus abençoe. Pode orar, pastora. Senhor, graças te damos, Pai, por esse estudo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai amado, nos dá mais sabedoria, Senhor, para aprender a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por todos que estão nesse grupo, Pai, pelo pastor que está, Pai amado, nos ensinando. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Durmam em paz. Fiquem com Deus. Paz. Amém. Quer falar alguma coisa, Genival? Travou, saiu.